Pronto. Oi! E aí, professora, doutora Roberta? A doutora ainda não. Daqui a pouco, daqui a pouco. Eu estava esperando o pessoal entrar aqui, estava falando um pouquinho, esse iniciozinho de conversa, né? E aí, vou explanar um pouquinho quem é a Roberta, para todo mundo saber, né? Ela é graduada em filosofia, né? Pela UFRJ, especialização em filosofia pela Universidade Católica de Brasília, doutorando pela mesma universidade, pesquisadora de filosofia de Nietzsche, né? E as tradições indianas, a sua religiosidade e a filosofia, conectando diferentes perspectivas sobre a sua existência, né? Docente em filosofia, laboratorial de inteligência na vida, professor do ensino médio, dialogando com questões de existência, ética e cultural, né? Colaboradora com o site NoNet, que NoNet, e observadora da comunicação institucional, além de projetos autorais, docente de filosofia laboratorial e inteligência na vida, autora do livro Ressentir ou Afirmar, né? E está lançando um livro, né, entre os espelhos, né, Black Mirror e a filosofia da vida moderna, né, que vai falar um pouco sobre Nietzsche, sobre Montaigne, sobre Kant. Eu acho que eu estou falando, tem muito mais coisa, estou falando pouquinha coisa para dizer quem é a Roberta. Então, eu acho que faltou alguma coisa? Precisava de mais alguma coisa ou tá mais do que dito? Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá, acho que você fez um resumo aí desses 20 Do anos de preparação de estudo, né, de dedicação à professor, filosofia. professora durante 10 anos da Colégio Militar, né? Também. Sim, sim. 9 anos de Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, é uma pessoa que está bem interagida, né? E bem com uma grande formação para falar um pouco sobre tudo que a gente precisa aqui debater. E já vou ser um pouco polêmico, né? Vou te fazer uma pergunta já clássica, né? Por que alguns, né, estudiosos de filosofia não gostam de falar que são filósofos? Por que motivo? Fala um pouco disso aí, que isso é importante para o pessoal entender. E vai dar o tom da nossa conversa, com certeza. Você sabe que essa pergunta que você está me fazendo, eu tive que respondê-la semana passada nesse mesmo tom de por que você não gosta? Exatamente produzindo, desenvolvendo material para o lançamento desse livro, eu fui questionada sobre isso. Pô, Roberta, daria muito mais ênfase, assim, chamaria muito mais atenção se fosse uma filósofa falando de Black Mirror, né, e ética e existência. E eu falei assim, olha, eu não me sinto confortável porque a gente aprende na academia que filósofos, ou a referência que a gente tem do que é um filósofo, é alguém que tem uma gama de produção intelectual e de reconhecimento público que nem eu e nem muitos colegas nos sentimos à vontade para fazer, apesar de produzirmos materiais autorais, né? Então vem um pouco desse não se sentir à vontade mesmo de entrar, de nos colocarmos nesse lugar aí dos grandes nomes. Isso bate muito com alguns, né, dirigentes espirituais, né, que é o meu caso, que também pensam do mesmo processo, da mesma ideia, né? É muito difícil eu falar que eu sou pai de santo, né? Que é uma construção muito além, né? Parece que eu estou muito acima de uma normalidade. Eu sou pai de santo. A gente já coloca o santo, né? Ou pelo menos as entidades, como uma postura muito acima da normalidade, né? E na realidade eles também estão em evolução. Eles ainda estão caminhando para isso. E nesse processo, nessa caminhada, né? Eles são mais evoluídos que nós. Temos essa condição mais evoluída que nós. Então, eu dizer que eu sou pai de alguém que tem uma evolução maior do que eu, né? Eu acabo me tornando uma condição muito grande. E isso me envaidece de uma maneira que não teria que ser assim. E eu acabo perdendo a mão, né? Então, o dito pai de santo, Babalorixá, Yaorixá, né, mãe de santo,
eu vejo que um zelador de santo ou um dirigente espiritual seja uma ideia melhor, como você mesmo falou, né? Desse mesmo processo filosófico, né? Mais bonito e menos agressivo para alguns, né? Onde eu apenas estou aqui dirigindo o processo, eu estou aqui apenas representando um processo de uma coordenação, né? Eu não me vejo nessa posição de que eu sou maior do que a entidade. Não, eu sou tão bom, igual ou menor que ela. Então, eu entendo que eu posso estar numa posição melhor. Mas vamos lá. Me fala um pouco aí. Eu sei que você, quando fala muito e constrói muitas as ideias em cima de Nietzsche, né? E fala muito dele, porque ele é um pensador lá, né? No processo da Índia, né? Que a gente vê muito para o nosso lado, quando a gente vem para a África, quando vem com essa ideia, e quando eu coloco a ideia da Umbanda, a ideia do Candomblé, como todas as religiões católicas, né, protestantes, seja ela qual for, tem uma ideia de que só nós é que existimos, né? E nós ficamos dentro de um mundo único nosso, né? E a gente acaba vendo que as religiões, elas se comunicam e têm muitos processos muito parecidos. Sim. Né? Fala um pouquinho aí, fala um pouquinho dessa filosofia indiana, dessas tradições indianas. Então, a Índia, bom, até o mestrado, até eu concluir o mestrado, eu fui estudando e me aprofundando no pensamento do Friedrich Nietzsche, que é um filósofo alemão do século XIX, né, final do século XIX. Nietzsche morre em 1900. E durante todo esse período, fica muito claro para os estudiosos do Nietzsche, ou para quem se interessa pela filosofia dele, que o trabalho que ele vai desenvolver é sempre nos trazendo para um olhar, para uma necessidade de percepção do que o corpo de como o corpo se apresenta, do que aparece no corpo, né? O corpo, ele é a expressão de quem somos, da forma mais clara e evidente, né? Seja por meio até, se a gente for pensar aqui, ultrapassando Nietzsche, se a gente for pensar por meio das doenças, aquilo que aparece, aquilo que é superficial, né? A epiderme, ali estamos nós. E no aprofundamento dos meus estudos sobre o Nietzsche, na valorização que ele traz, a questão do instante, da terra, que ele vai chamar dos valores da terra, eu me deparei com alguns aspectos que me fizeram perceber alguma influência que ele teve da Índia, da tradição indiana. Então, resolvi desenvolver uma pesquisa de doutorado, mostrando aí esses aspectos de aproximação entre o pensamento do Nietzsche e a tradição indiana. E daí eu preciso... Está linkando um alemão, né, com uma cultura indiana que é completamente... Eu trouxe você porque me dá uma noção bem clara e gostaria que as pessoas entendessem isso. A gente sai de um ponto onde nós trazemos da África para cá, a religiosidade da África para cá, chegamos aqui, nos colocamos ela e achamos que essas tradições que eram lá, eram tradições também, vão ser tradições aqui, onde não, onde vai ter uma série de outras mudanças, que é o que você está falando, né? Quer dizer, um cara da Alemanha, né, um alemão que vem para dentro de um processo de um indiano, né, da ideia da Índia, da cultura indiana, trazendo para ele. Sim, exatamente. Mas é exatamente isso que você falou, né? A gente, quando começa a olhar um pouco mais a fundo e a perceber a diversidade que é o mundo, a gente percebe o quanto as influências elas vão acontecendo. Eu não tenho dúvida nenhuma, para mim, já no momento que eu estou da minha pesquisa, que há uma influência do pensamento, da filosofia indiana na filosofia do Nietzsche, em alguns pontos específicos. Mas, curiosamente, pontos que eu acho que ele nem teve a intenção também vão ser semelhantes. Mas onde eu queria chegar aqui nessa linha de raciocínio é o fato de que eu acabei tendo que entender como é que a Índia funciona em termos de religiosidade, ou que vulgarmente as pessoas chamam de hinduísmo, que é um nome para gente que é estudioso, que aparece já como uma forma inadequada, porque a gente entende que hinduísmo é uma expressão que a gente usa como uma espécie de guarda-chuva, e que cabem ali embaixo desse guarda-chuva várias expressões religiosas, várias formas de você desenvolver e apresentar a sua religiosidade.
Salvo isso, tem um aspecto que é muito interessante e que a gente vai encontrar nessas religiosidades, né? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, a gente vai ter, por exemplo, o Vaishnavismo, que é uma dessas religiosidades que estão ali embaixo desse guarda-chuva que a gente chama de hinduísmo, que vai ter na figura de Vishnu, Deus Vishnu, como aquele que representa a personificação do todo, de Brahma, né? Mas a gente também vai ter o esmartismo, que não tem nenhuma figura de representação, que é uma pura relação direta com Brahma, que não tem como ser, que é o absoluto, e que não tem como ser representado por nada. Então, há divergências, não é nem são divergências, mas são diferenças na maneira como se entende e se realiza a religiosidade, mas de uma forma muito próxima, ou mesmo lá, a gente vai encontrar um encaminhamento que se assemelha. Ou seja, o propósito das tradições indianas é fazer a mesma coisa que eu não tenho dúvida que a Umbanda também tem como propósito, que é olhar para a questão, primeiro, do sofrimento. Porque sofremos. E essa nem é uma pergunta que se faz ali, mas diante do sofrimento, que é designado, que é reconhecido como um espaço, um lugar de ausência de conhecimento, um lugar de ignorância, é preciso, então, que a gente se dedique a algumas ações, aos rituais, aos mantras, aos estudos, para que a gente consiga se descolar desse estado de falta de discernimento e entre num estado de maior esclarecimento. E o que esse estado de maior esclarecimento traz para a gente? A compreensão de que aquilo que está dentro está fora. E aquilo que não há uma diferença entre nós e o todo. Que Deus, a gente pode usar essa palavra, ele está dentro e está fora. Ele é imanente e transcendente. Olha, é importantíssima essa sua colocação da questão do estudo, né? A gente se pecou e peca há anos e anos pela falta do estudo, a falta do conhecimento, o deixar de lado, né, aprender, entender e conhecer o que são as coisas. A internet veio, nesse fato, veio muito bem para nos dar essa oportunidade de duas pessoas em lugares diferentes estarem conversando e trocando informações e culturalmente aprendendo, né? Mas ela também nos deu um emburrecimento, né? Porque você acaba tendo pessoas aqui usando disso de uma forma não muito adequada. E aí a gente deixa de ter... Por quê? Existe uma tradição dentro da Umbanda, né, dentro do Candomblé, que a gente brinca muito, né, até o palavreado, né, existe o porquê do nome, né, mas a gente fala muito que macumba se aprende dentro do terreiro. Né? Então, e você só aprende dentro do terreiro, estudando dentro do terreiro, com algum dirigente espiritual, lhe explicando o que é, lhe ensinando e mostrando o que é para ser feito. A gente deixou de fazer isso, porque aí a pessoa acha que entrando na internet, vendo fulano Beltrano falando, acha que pode tudo. E você, como eu estou dizendo, você traz uma informação para mim de um alemão falando sobre Índia, né? Olha as tradições e contradições, né, disso, né, que a gente vive. Um alemão que vivia num processo completamente reprimido, né, vamos dizer dessa forma, né, no tempo passado, né, e com conhecimento de uma religiosidade, porque o povo indiano é um povo altamente religioso, né? Eles são de tradições religiosas muito próprias e muito ferrenhas, né? A gente tem as tradições ferrenhas dele, acho que você vai falar muito mais do que eu sobre isso, essas tradições ferrenhas, e que a gente, dentro da Umbanda, também tem essas tradições. Também, dentro do Candomblé, também tem essas tradições. E, ao mesmo tempo, foi se deixando de lado e se perdendo por uma falta de cultura, uma falta de estudo, uma falta de aprendizado, né? E levando a vaidade além do processo mediúnico ou além da religiosidade. Sim. Vou relatar o que você acabou de dizer. Quem vem para cá está doente. Quem vem até aqui está doente. A religiosidade, o objetivo religioso é que você chegue até nós, que você está doente, e venha se curar. Né? Eu acredito que a parte indiana que você estuda tem esse contexto religioso.
né? Sim. Eu sei disso. Isso é muito legal. O que você falou do adoecimento, a gente usa muito mais expressão. Eu falo a gente porque eu sou uma estudiosa, né? Eu não sou eu tenho as minhas, né, os meus acolhimentos ali dentro da religiosidade indiana, sem sombra de dúvidas. Para mim, Krishna é uma figura que tem uma representatividade, por exemplo. Mas eu também olho para a Umbanda e vejo coisas que me tocam e que têm um significado para mim. E que eu aprendi exatamente dentro dos estudos sobre a Índia que tudo tem cabimento. Essa é uma expressão que eu passo a usar quando as pessoas me perguntam: ah, mas qual é a sua religião? Eu falo: gente, tudo tem cabimento. E por que tudo tem cabimento? Casando com o que você acabou de falar sobre esse hospital, esse adoecimento. Porque a gente começa a entender que cada um realmente está num momento e que a gente só vai procurar essa ajuda, a gente só vai procurar o hospital, que seja o terreiro, ou a gente só vai procurar os estudos quando a gente entra, e aí a expressão que se usa lá, né, que a gente que estuda usa principalmente, é a palavra esgotamento. Então chega um momento em que você esgota as suas tentativas de resolver de repente um problema de uma forma ou de outra e você fala: preciso de ajuda. E uma outra coisa que você falou aí sobre a valorização da figura do pai de santo, do dirigente espiritual, não existe na tradição indiana você conseguir sair desse estado de angústia, de falta de solução, se você não tem um mestre, se você não tem o guru. Porque é ele que vai te mostrar aquilo que você não vê. O meu guru, ele fala assim, ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele diz: a gente precisa do mestre, do guru mesmo, para mostrar pra gente, às vezes, o óculos que está na nossa cabeça, que a gente não consegue ver, porque o ego, ele diz, o ego não... O ego, ele só vai ver o ego, ele não vai ver nada além do ego. Então, o que é o guru? Ele é alguém que vai mostrar para você alguma coisa que você não está vendo. E é fundamental a relação de confiança que o discípulo precisa ter com esse guru. Porque no final das contas, eles se tornam um. Aquilo que o guru diz é aquilo que tem sentido que você vai aplicar para a sua vida, porque é uma relação de confiança. Você não vai a qualquer guru. Tem uma outra expressão que a gente até escuta por aí, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Essa relação também, essa relação, ela é também muito significativa. Então, se você está num esgotamento, se você busca e está na direção aí desse caminho, desse encaminhamento, vai chegar para você um mestre que atende às tuas ânsias, às tuas angústias, né, às tuas faltas. Não, é bem esse contexto, como lá se fala que é o guru, né? Que é quem tá. É porque muitas das vezes a gente enxerga de uma outra posição, de uma outra forma, né? Você que está dentro, como você falou, tá o óculos está na cabeça e eu não estou enxergando. É porque você está envolvido naquilo emocionalmente. Vou repetir a frase que foi bem clara para mim e isso me deixou ciente de muita coisa. É engraçado, né? Tudo é para todos, mas nem tudo é para todos, né? Então, ou seja, quando você começa a entender esse fato de que eu posso aprender tudo, mas nem tudo eu vou conseguir aplicar, porque eu vou estar envolvido em todo o seu contorno. E na hora que eu vejo isso, eu começo a me perder, né? Então, essa sua evolução, esse contexto do que você falar do guru, da posição, como é que eu vou falar? Da orientação dentro do fato, né? Ou seja, o estudo com a orientação Sim. vem fechando esse processo de conhecimento. Tu está escrevendo sobre Nietzsche, sobre Montaigne e sobre Kant, né? Quando a gente fala de Kant também, a gente fala de alguém que transcende um pouco essa religiosidade, né? Essa cultura religiosa, porque ele não era só um religioso, né? Ele era um ativista, diretamente, né? Ou estou enganado no que eu estou falando? Na verdade, assim, o Kant, ele é um sujeito bem, como é que eu posso dizer? Ele tem uma filosofia que ela é muito rigorosa, ela é dotada de uma disciplina muito grande.
Então, e aliás, esse é um ponto também muito interessante e fundamental aqui para a gente entender o funcionamento dessa religiosidade, né? Então, eu vou usar aqui o Kant como um exemplo, uma representante dessa questão. A filosofia kantiana, ela traz para a gente a ideia de que nós temos em nós um princípio e uma compreensão do dever. Nós sempre sabemos, em alguma medida, qual é o nosso dever. E podemos vasculhar e avaliar e encontrar em nós essa medida para as nossas ações. Há, obviamente, uma diferença considerável daquilo que é dever e daquilo que é essa perspectiva meio de disciplina que o Kant está falando para a disciplina dentro da tradição indiana. Porque lá há uma compreensão que me parece belíssima de que cada um está realmente num lugar com necessidades específicas, com questões específicas, e que, portanto, com esgotamentos também específicos. Tem gente que não esgotou ainda aspectos, por exemplo, da vaidade, tem gente que não esgotou aspectos ali do seu, sei lá, da ira, né? E precisa e vai apresentar isso, por mais que ele entenda que aquele comportamento é inadequado, por mais que ele, em alguma medida, compreenda em si que a sua ação ela não cabe dentro da vida comunitária, ainda assim há um respeito sobre si mesmo. Olha que lindo. Então, você imagina você viver num mundo em que você entende que você tem falhas, entre aspas aqui, mas que essas falhas elas não te colocam numa condição de imperfeição. Porque, na verdade, você é sempre perfeito, pleno naquilo que você é, porque é aquilo que você pode. Você não pode ser o que você não é. Não adianta, né, isso aparecer. Agora, é claro que quando a gente começa a entrar nesse estado, e aí eu vejo você, por exemplo, com os seus filhos de santo, quem está ali não está simplesmente... foi ali passear, ou foi ali curtir, ou, né, aparecer, ou seja lá o que for. São pessoas que também estão dispostas e disponíveis, pelo menos têm que estar disponíveis para o processo de aprendizado, que vai fazer com que elas consigam perceber, porque às vezes a gente não percebe, lugares em que a gente já está esgotado. Porque não basta eu dizer para você, Alexandre, eu não aguento mais ser uma pessoa que se irrita com tudo. Não adianta eu dizer para você, não sei o que fazer, eu não consigo, né? Eu vivo me irritando, eu vivo estressado. Mas eu não sei o que fazer. Bom, querida, então você vai ter que estudar e se dedicar a entender quais são ali caminhos que a gente pode fazer uso para que você saia desse estado de coisas, porque a gente já percebeu e você já está dizendo, quando você diz não aguento mais, isso não é um indicativo de esgotamento, né? Sair da inércia, é exatamente isso, sair da inércia, sair daquele mesmo processo igualitário. A Umbanda, o Candomblé, as religiões de matriz africana, vem exatamente o que você falou, né? E que vem na tradição indiana, né? O contexto está dentro de nós. A evolução está dentro de nós. Isso tem que partir de nós. O primeiro passo é meu. Eu tenho que fazer essa mudança. Eu tenho que conseguir chegar aonde eu tenho que chegar. Ninguém de fora vai conseguir te mandar esse aspecto. A gente sai de dentro. É o contexto do indiano, é o contexto da Umbanda, é o contexto africano, é o processo religioso do catolicismo, até, porque a Bíblia estava ali, ela está ali, ela é só um papel. Se você não botar aquilo que está ali dentro de uma realidade sua e vivenciar aquilo, nada, está só escrito, não tem nada, não tem nenhum contexto. Essa mudança parte da mente. Essa evolução, isso é muito bacana. A sua abordagem filosófica sobre o aspecto de mudança pessoal, né, é primordial. A mudança primordial nossa é essa mudança de vida. A gente tem que dar o primeiro passo, tem que sair dessa inércia para conquistar. E você sabe que os indianos eles têm um jogo chamado Mahalila, né? Para quem tiver interesse em conhecer, Mahalila se escreve com H, M-A-H, Mahalila. E esse é um jogo que é conhecido meio que como um tarô indiano. E eu estava jogando com duas amigas que fazem parte do grupo de estudo que eu participo. E o Mahalila é um jogo que você vai passando de casa, você joga você marca ali o quadradinho, são 72 quadradinhos e cada um tem uma explicação, e você joga um dado, e tem uma questão de quem começa, quem entrou primeiro na vida, vai jogar o dado para ver quem tira o número 1, enfim.
vários aspectos, mas eu queria só ressaltar um ponto aqui. O Mahalila, ele é um jogo que desenhado por cima desses quadradinhos, existem algumas serpentes. Certo. Algumas serpentes pequenas, outras grandes. Então a gente começa o jogo, cada um com uma questão. Você faz uma pergunta e vai ali desenvolvendo uma análise crítica, discutindo a partir das cartinhas que vão caindo e a gente conversa, discute. A maior serpente. E aí o que acontece? Você vai jogando dado e vai caminhando até conseguir entender todas as questões e sair do jogo. Se você cai na cabeça de uma serpente, né, numa casinha que equivale à cabeça de uma serpente, você escorrega e desce o jogo para o rabo da serpente. E aquilo ali é um indicativo que há em você, já ali um indicativo de uma característica que te arrasta para baixo. Seja inveja, seja raiva, seja a falta de amor próprio, tá? A maior, e aí, porque você falou de inércia, a maior serpente que tem nesse jogo, Alexandre, ela tá na última coluna, para quem já está quase saindo, olha, quase saindo da vida, ou quase resolvendo essa questão. A cabeça da serpente está lá no início e o rabo está na segunda casa. Sabe qual é essa serpente? É a serpente da não mudança, da não ação. Cara, quando eu vi, eu jogando, teve uma amiga querida, tadinha, ela caiu, ela escorregou lá da casa 62, sei lá, para casa 2. Ou seja, ela, no caso ali, né, é uma pessoa que estava prestes a resolver, está sempre prestes a resolver questões na vida dela, mas por falta de ação. Ela sabe o que fazer, ela sabe como fazer, ela sabe que precisa ser feito, mas ela não se mexe. E isso a coloca de volta na roda de Sansara. A coloca de volta a repetir comportamentos e ações e não conseguir sair. Porque ela não age, porque não tem uma ação efetiva para uma transformação. Entendi. Ela se mantém no mesmo... É o que eu estou falando. Quando ele se mantém no mesmo processo, a gente não tem... Não há religiosidade, não há força que consiga... Eu pego muito uma frase dita o Chico Xavier, né? A gente não tem dúvida da espiritualidade dele, né? Ou pelo menos da entrega que ele teve à religião, mesmo que seja espírita, kardecista, mas a entrega dele à religião, onde ele coloca bem claro que ele fala que 20% é espiritual, 80% somos nós. Né? Então, se ele que era um médium fora da curva, tinha essa conexão, imagine nós ainda que estamos engatinhando, que eu não tenho nem a condição de estar na postura dele. Então, muitas das vezes, quando me perguntam alguma coisa aqui, eu falo que 40% eu vou fazer. Os outros 60% é necessário que ele mude. É necessário que a pessoa mude. É necessário que a pessoa vá atrás disso. Né? Não adianta tentar fazer nada se ela não for atrás do que é. A religiosidade, a Umbanda, o Candomblé, as religiões de matriz africana, elas são muito contextualizadas, achando e se colocam uma força maior, até mesmo aqui em Banda, de que algo superior ou de fora vai resolver também tudo para dentro. E não vai. Algo de fora vai resolver a parte de fora. A parte interna nossa somos nós. Não adianta eu fazer nada por de fora se eu internamente estou doente. É o que eu canso de falar, por isso que você falou. Aqui é um hospital, eu estou sempre doente. Tá? Eu vou ficar sempre doente. Então, se eu não fizer essa mudança, não adianta brigar por algo tão diferente, porque não vou conseguir chegar lá. Porque eu mesmo não quero fazer essa mudança. Eu não quero acreditar que eu posso mudar, realizar essa mudança, procurar essa mudança e tentar me curar. Né? Eu luto pelo mesmo fato. A gente não sai desse canto. Foi legal de falar de Kant, foi legal de falar de Nietzsche, foi legal você estar colocando essas questões bem claras, porque eu sei que você é uma pessoa religiosa e vivencia muito essa sua experiência religiosa, né? E esse contexto religioso da cultura indiana. Né? Você faz suas práticas, eu sei disso, tem toda essa sua filosofia e traz essa filosofia para a questão
como lá no início que a gente falou, eu daria o contexto disso tudo. Você não é filósofo, você é uma estudiosa, né? Você é alguém que estuda, né, para ter o conhecimento. E a gente precisa sempre colocar isso como estudo, sendo a necessidade desse conhecimento, né? Sim. Mas fale mais dessa cultura indiana, que isso muito me interessa e eu acho bacana. Eu gosto dessa junção, essa interligação sobre várias culturas, porque a gente imagina que a gente imagina que só tem sacrifício animal na nossa religião, né? Só acha que só tem. E não, quando você vê, todos têm algum pé em alguma coisa. Todos têm uma característica que é muito próxima à nossa. É muito vivido isso. Aqui você fala docente na filosofia laboratorial da inteligência da vida. Você fala muito disso, você fala muito desse processo da vida, né? Do que é a vida, para eles e para todo esse contexto. Diga. Sim, a minha questão de maior interesse na filosofia sempre foi a ética e as questões existenciais, ética e existencialismo, né? Então, para onde eu vou, mesmo fazendo um doutorado, fiz um mestrado na estética, filosofia estética, eu trabalho a estética existencial. Então, a maneira como a gente pode viver artisticamente, o que é também um aspecto profundamente ligado à tradição indiana, que valoriza as questões estéticas, porque fazem, inclusive, e é uma forma linda da gente interpretar a nossa vida, que é nos ver, nos enxergarmos, nos percebermos como atores e atrizes representando aqui nesse mundo. Então, se a gente começa a se dar conta disso, a gente começa a criar um afastamento, que já é um processo de discernimento, né? Eu começo a perceber que se eu sou alguém que observa a atriz Roberta agindo, porque há esse distanciamento, eu começo a conseguir perceber quando algo em mim, quando a raiva passa por mim. Eu começo a perceber o amor passando por mim. E isso requer um afastamento do nosso ego, né? Criar um afastamento do nosso ego, porque não somos o nosso ego. Por mais que a gente se identifique com ele, nós não somos ele. E isso passa por um processo lento e gradual também de uma percepção das nossas necessidades. De novo, vou bater na questão do esgotamento, de perceber que a gente precisa, ou que a gente está cansado de viver aquilo. Não basta só estar cansado, a gente precisa ter um empenho para fazer transformações. Eu tenho uma aluna que eu dou aula para ela sobre o Bhagavad Gita, né? Assim, mas eu tive que fazer toda uma introdução à filosofia e à religiosidade indiana para que ela compreendesse aspectos que não há no... Bhagavad Gita, o pessoal não vai saber. Tá. Se você não falar... Bhagavad Gita... O Bhagavad Gita é uma das obras, um dos épicos da tradição indiana que conta como foi... na verdade, um pequeno livrinho que faz parte de um livro muito maior chamado Mahabharata. O Mahabharata conta a história do surgimento da Índia, né? Então, eles são... Não a Índia, eles são Bharata. A gente é que chama de Índia e eles até entendem. E o Bhagavad Gita é um trecho desse grande livro que conta o drama, né, de uma guerra que vai acontecer, em que um guerreiro específico chamado Arjuna, ele precisa ir para a guerra, enfrentar os seus adversários e ele não quer. Apesar de ser um guerreiro, de saber da sua função, a Arjuna não quer ir para a guerra, não quer enfrentar os seus adversários, porque do outro lado ele tem os seus primos e os seus tios. E ele tem como mestre Krishna, mestre conselheiro ali naquela guerra, Krishna, que vai passar esse livrinho inteiro mostrando para ele que não há problema nenhum e que é preciso, na verdade, enfrentar aquilo que é o seu dharma, aquilo que é o seu compromisso, aquilo que é o seu dever, aquilo que você deve fazer e que muitas vezes a gente se recusa a fazer, né? E aí, sobre isso, deixa eu só fazer um comentário sobre essa minha aluna. Então, a gente está estudando para entrar nesse livro, que é a grande questão existencial, inclusive, que a gente está aqui conversando, né? A grande luta interna que a Arjuna passa é a luta que a gente passa diariamente sobre saber que a gente precisa dizer um não e não ter força para dizer.
né? A luta interna que a gente tem para ser disciplinado e tomar determinadas atitudes e ser rigoroso e ter abstinência sobre, né, se colocar ali num lugar de fazer uma abstinência, sei lá, que seja com relação ao sexo, com relação a qualquer outra coisa, porque tem isso também na tradição indiana, e a gente não tem força para executar. Mas essa minha aluna, em meio à angústia existencial dela, ela me dizia: Roberta, como é que eu faço para mudar? Porque eu percebi que eu sou uma pessoa que eu julgo o tempo inteiro todo mundo. Eu tô na rua, eu olho e falo: ah, aquela ali é a esposa troféu, ah, aquela ali não deve fazer nada o dia inteiro. E ela me contando isso, né? E aí ela muito angustiada, ela falando, porque eu me vejo, eu percebi que eu sou uma pessoa que julga o tempo inteiro todo mundo. Eu falei: que lindo, Thaís! Parabéns para você, coisa incrível, você percebeu alguma coisa que você não via, você se deu conta. Então para de se julgar e de se aceita como alguém que ultrapassou uma etapa nessa caminhada e se percebeu cometendo uma atitude, alguma coisa que você agora reconhece. Você não reconhecia ontem que que você fazia isso, né? E aí ela falou: tá, mas e o que eu faço com isso? Eu falei: você já está indo muito bem, no sentido de conseguir ter essa percepção, e agora você pode começar a criar cada vez mais um afastamento entre esse ser, né, esse ego que percebe as coisas, esse ego que percebe não, né, esse ser que percebe as coisas, e essa pessoa que está, que você está vivendo, que você está inteirada dela. Então, ela não é a Thaís, ela é quem observa esse comportamento. A Thaís é o ego que está ali, né? Esse link que você fez, a gente fala muito nas nossas tradições afro, né, que são, dentro do candomblé, é muito falado sobre, na realidade, sobre os itãs, né, que são essa construção de alguma coisa que foi feita por um orixá ou por alguma entidade, né, que dá o contexto, que algum foi guerrear, brigou com o Nanã. Você tem várias itãs, várias histórias, que é o que você falou aí, era um guerreiro que tinha que guerrear. O processo nosso é o mesmo, e você traz isso para a conjunção do nosso processo, né? Ou seja, onde nós temos que brigar, onde nós temos que lutar, você pega esse link, faz com o link para dentro da gente observar. A gente fala muito que quando a gente incorpora, né? Tudo que nós falamos, ele serve muito mais para o médium que está falando do que para quem é o consulente. A gente olha internamente para a gente. É o momento que mais a gente tem que escutar essas informações para saber onde nós temos que mudar. Esse é o contexto que você está falando. Quer dizer, a guerra, ele tinha que lutar com familiares, todos. Você vê o contexto e você identifica assim, a briga que ele tinha que ter internamente, da mudança dele para fazer essa luta para guerra. Mas era o caminho dele, tinha que ser feito assim, né? Então, mas chega... Exatamente. Pode falar. Pode falar. Não, eu ia só dizer que... Pode concluir, Alexandre. Esse link desse fato, né, dessa mudança, né, parte de a gente. Pode falar. Sim, exatamente. Tá ruim? Não, agora tá bom. Ficou legal. Essa compreensão, veja só, ela precisa ser sempre ampliada. Quando eu digo que a Arjuna era já um guerreiro, e quando eu digo que a minha aluna reconhece que ela julga as pessoas, eu não estou dizendo aqui, Arjuna ele vai acrescentar uma camada à sua vida. Então, veja só, durante muito tempo ele cumpriu o seu dharma, que não é simplesmente o seu dever, mas é todo um compromisso maior. Ele está cumprindo com a comunidade. Mas a gente precisa também entender que é um compromisso cósmico. Então, a minha ação, ela vai ter uma demanda aqui prática. Dentro do meu lar, eu tenho compromissos. Dentro da comunidade, eu tenho compromissos. E, de uma forma mais ampla, eu tenho compromissos com a ordem cósmica. Isso significa que toda ação que eu executo, ela reverbera para o mundo. Perfeito. Perfeito. A ação que eu vou tomar, ou seja, na hora que eu estou ali incorporado, eu estou vivendo aquilo,
que eu estou fazendo esse fato e eu estou relatando algo a alguém, né, ou estou aconselhando a alguém, né, eu tenho que entender o que aquilo vai atingir, a quem aquilo vai atingir e como aquilo vai ser percebido pelo outro, né? Isso eu falo quando eu estou aqui no meu jogo. Quando eu falo alguma coisa, eu tenho que ter muito discernimento no que eu estou falando, porque eu vou estar ali influenciando numa outra vida, num outro. Isso é muito. Você falou, eu vou emanar para o universo, né? Para esse processo cósmico, eu vou emanar alguma coisa que foi uma atitude minha, que eu vou ser cobrado no futuro, ou pelo menos eu vou ser interrogado, interpelado por aquilo que eu fiz, né? Então, isso tem que ser muito, isso tem que ter muita. Eu falo muito que a mediunidade no nosso processo, você vê como as culturas elas se juntam, né? E o processo filosófico é muito parecido, né? De todas elas. Não muda muita coisa. Então, por isso que, quando eu falei que eu ia te trazer e chamar, e a gente começou a ter um papo sobre isso, era porque tudo isso se liga. Foi o que você falou. Você foi para a filosofia, né? Porque você entendia que a gente, quando estuda no colégio, né, ainda naquele processo do colégio, né, que é a filosofia, do que é, né? Então, a ideia da filosofia e da ideia da religiosidade, da ideia do contexto geral do ser humano, né, da vida, que é o que você estuda, tudo se une, né? E parte muito do que eu emano para o universo, o que eu emano para esse processo cósmico, né, seja o nome que quiser dar, a gente leva e transcende como é que eu vou falar assim, o aspecto físico. Essa energia, ela se empória dentro do nosso contexto de vida, né, e faz que uma coisa cresça ou diminua, né? Na hora que hoje eu particularmente eu vou falar, hoje eu tive um processo que eu estava jogando búzios aqui, conversando com uma pessoa. Na conversa que eu estou tendo com ele, ele sabia tudo que ele estava fazendo de errado. Ele tinha total consciência. A mudança tinha que ser dele. Não adiantava nada que eu falava aqui, ou aqui a energia respondia para mim, era do que ele não soubesse. Ele estava sabendo de tudo aquilo. Ele já sabia. Ele sabia onde estava errado. Ele sabia onde ele errou. Ele sabia onde estava errado. Só que o erro veio lá atrás. O erro foi lá atrás. E hoje repercute porque ele emanou para o universo aquilo e hoje aquilo está cobrando a ele. Ele emanou aquilo. É o conceito que você falou. Você manda para o universo que você vai receber de volta. E você acaba recebendo, né? Veja o que você é hoje pelo que você fez ontem, veja o que você vai ser amanhã pelo que você está fazendo hoje. E são contextos básicos do Preto Velho fala, da entidade como um todo. Então, se você entender esses conhecimentos, você se fecha, né? E muda o seu interno, o seu interior, para o crescimento. A evolução nossa essa mudança de paradigmas, de contextos, são muito pessoais. Por isso que eu volto a falar, tudo é para todos, nem tudo é para todos. Eu vou sempre bater essa tecla. Você puxou aí, acho que tinham muitos pontos que dá para a gente abordar, mas assim, considerando algumas falas de algumas pessoas que falaram sobre a ênfase, puxa, na mudança, né, que ela é interna e que às vezes ela é difícil, né? Vou primeiro comentar isso porque eu vi alguns comentários aqui do pessoal. Dois caminhos, tá, sobre mudança. Pode ser, e até pegando o exemplo que você deu, pode ser que você não tenha esgotado ainda, que você ainda vai quebrar a cara muitas vezes. E vamos usar uma frase bem clichê que a galera usa. E tudo bem. Não que esteja tudo bem, mas tudo bem, porque não é o seu momento, você não vai conseguir, tá? E a outra via que a gente pode olhar para isso você pode talvez se esforçar de modo a ser austero, disciplinado, para que você consiga de fato, porque realmente você esgotou e você vai conseguir. Só que esse caminho da disciplina, ele é um caminho, como alguém colocou aqui, é doloroso.
Não é fácil. Não é fácil a gente, às vezes, abrir mão do final de semana, porque tem que se dedicar à casa, ou abrir mão. Porque aí a tradição indiana traz uma coisa que eu acho linda também, que é a renúncia. E renunciar é dar algo de si para o cosmo. E o cosmo pode ser o outro, pode ser seu tempo, pode ser a tua comida. Muitos rituais indianos, o ritual do fogo, que é um ritual muito tradicional, é a hora que você vai tirar da tua despensa o cereal, a manteiga, ghee, você vai colocar lá para comprar, vai jogar no ritual, porque tem toda uma representação, enfim, que eu não vou entrar aqui no caso. Mas o fato é a renúncia. E eu não estou dizendo que você tem que simplesmente abrir mão das suas coisas, mas é numa compreensão de que aquilo que é seu, não é seu. Né? O cereal, a comida que está no seu armário, o tempo que você acha que é seu, é de algo maior, né? E sempre foi. Você é de algo maior, você compõe algo maior, porque nós, na tradição indiana, como somos Atma, somos isso que estou chamando aqui de Atma. Atma nada mais é, essencialmente falando, como algo que não se diferencia do todo, de Brahma. Então, veja, quando a gente entrega algo que a gente acha que é nosso para o todo, a gente está só reconciliando um lugar de confiança, um lugar de entrega, um lugar de entregar para o todo aquilo que é do todo, sabe? Isso é tão bonito, é tão profundo. E aí um outro ponto que eu queria destacar, porque daqui a pouco também o nosso tempo vai acabar, né? Sobre o karma. Você fez referência a isso e na tradição indiana que aparece fortemente, né, a palavra karma. O karma, ele traz essa marca do resultado das nossas ações passadas. Os indianos, eles trabalham, né, sempre em prol de chegar e alcançar, né, a partir das suas ações, dado o seu esclarecimento, claro, porque também passa por esse processo de mais esclarecido ou menos esclarecido, mas quem começa a entender que o karma, ele pode produzir ações futuras positivas, e na verdade todos nós, quando agimos, tendemos a buscar os frutos das nossas ações no futuro, mas com um esclarecimento maior, você pode se empenhar mais para alcançar esses frutos, né? Maior é a sua ignorância, maior o seu erro na busca por esses frutos. E por que a gente se empenha nesses frutos? Aí vem uma palavra que é aparentemente conhecida nossa aqui da tradição cristã, paraísos. Nós estamos agindo e construindo, agindo em prol de paraísos que não existem ainda. Que não existem ainda, porque os paraísos e os infernos, eles serão construídos a partir das nossas ações no presente. Só que a coisa fica mais bonita. Fazendo exatamente isso aí. É isso mesmo. Perfeito, perfeito, perfeito. Pode continuar. Perfeito. Só que perfeito. A coisa ainda fica mais bonita, porque, veja só, para além da realização das ações em prol de um paraíso, e aí é bem complicado, porque veja só, às vezes a gente trabalha em prol, e eu acho que você vai entender o que eu quero dizer aqui, às vezes as pessoas se empenham e querem porque querem alguma coisa, querem um emprego, querem um relacionamento, e se dedicam e fazem muitas coisas, né, inclusive em termos de rituais, para alcançar esses objetivos, porque pensam que esses lugares são lugares de paraíso. Só que a gente esquece que todo paraíso é um lugar que a gente está o quê? Apegado. Que a gente quer pra gente, que a gente quer tomar pra gente como um lugar de salvação. Só que a gente esquece que nesse mesmo paraíso podem aparecer ali aspectos infernais. Então você quer muito um relacionamento e que por outros aspectos você vai descobrir, cara, que cagada que eu fiz aqui nesse relacionamento, de querer isso. Ou um emprego também, né? Que você não está vendo os outros aspectos. Ontem eu passei por um fato que o rapaz veio aqui hoje. Ontem eu passei por um fato, ontem recebi uma ligação de uma pessoa num desespero, né, de um menino, para mim é um menino, 27 anos, menino na intenção de que ele pudesse, porque ele tinha perdido a namorada, ele queria fazer uma amarração. Olha o contexto, com 27 anos, ele querendo fazer uma amarração numa perda de um namoro,
que tal, e você começa a perguntar para ele algumas coisas, ele veio, aí ele queria, porque queria falar, aí veio aqui hoje, que queria que eu jogasse para ele e tal, e a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com ele, e ele começou a falar, não, porque a minha menina, às vezes eu penso, ela é um pouco bipolar, eu falei, meu amigo, se você quer um conselho, se você quer um direcionamento, se você quer entender um pouco isso, você está falando com um homem de 50 anos, né, que já passou por uma fase dessa, né, desse contexto, você começa a observar que, assim, quem te garante que você vai fazer essa, como você falou, né, essa amarração hoje e daqui a 10 anos, você vai falar assim, não era isso que eu queria, não era a pessoa que eu pensava que era. É porque naquele momento, esse seu sonho era muito maior do que aquilo, né? Estamos falando, eu e você, são pessoas que vivemos outros relacionamentos, vivemos outro contexto de vida, e você, naquele momento, você imaginava tudo diferente do que você está vivendo hoje, né? E você fala assim, caraca, era para que eu tivesse feito essa mudança de chave lá atrás, porque eu não deixaria correr tudo isso. Aí entra o que o Caboclo sempre fala, nem sempre falou, tem 3 formas de viver, né? Uma pela resignação, uma pela imitação e a outra pela experiência. A resignação é a mais bonita, né? Que eu penso em tudo antes de fazer alguma coisa, né? Só que 99% de nós não fazemos isso, né? Essa é a grande realidade. A gente age por impulsividade, né? A segunda é pela imitação, que também é nobre, mas o que acontece? Você tem um problema de que nem tudo, você se espelha em alguém, vamos dizer, os seus pais, você se espelha em alguém, tenta seguir aquilo, mas nem tudo, né, que serviu para eles vai servir para mim, né, na minha vida, na atual vida e no contexto geral da vida, né? E a última é pela experiência, né, que essa 99% de nós fazemos, né? Quando chegamos lá na frente, que a gente olha, está todo marcado, todo como é que eu falo assim, cheio de traumas, de contexto, porque a gente deixou isso tudo levar-se dessa forma, né? Eu falo muito hoje, estava conversando de novo, é o processo de que para cá é melhor, para lá não. Aí todo mundo diz assim, o guia se afastou de nós. Não, o guia não se afastou de nós. Nós nos afastamos. Nós nos afastamos, por quê? Ele falou que para lá é melhor. Ele vai seguir contigo para lá. Aí você vira para ele e fala, não, eu quero ir para cá. Não, para cá eu não vou. Por quê? Se você vai se machucar, você vai se machucar sozinho. Eu não vou contigo para me machucar também, porque eu sei que eu vou me machucar. Então eu não quero. Então ele fica aqui esperando. Aí ele fala assim, poxa, mas você não veio comigo? Não, eu não vim porque eu te disse que não dava certo. Você tinha que vir para cá. Alexandre... Não, só porque eu estou preocupada com o nosso tempo acabando, eu queria só reforçar que isso que você fez com esse menino hoje foi a clara representação da figura do mestre dando discernimimento, né? Então é esse ponto de semelhança que a gente estava falando. Sendo pai. Aí sim que é o... Sim, exatamente. Aí, nesse momento eu tenho que ser pai. Nesse momento eu tenho que pensar. Né? E só para encerrar minha fala, porque está acabando, eu não posso sair daqui sem falar isso, que a vida não se encerra em karma, em busca de paraísos, em fruto das nossas ações. A tradição indiana, ela traz para a gente uma outra dimensão da nossa relação com a vida e com as nossas ações, que eles vão chamar de Karma Yoga, que é isso que, inclusive, o mestre de Arjuna lá no Bhagavad Gita está tentando ensinar para ele. Karma Yoga é viver sendo feliz e pleno na nossa pura ação. Eu não ajo mais esperando o resultado lá na frente. Eu sou feliz aqui, agora, com aquilo que sou, com aquilo que faço, com aquilo que estou experimentando. E esse é o lugar mais pleno, porque é o lugar da libertação de todos os apegos e de todas as expectativas na vida, né? Porque simplesmente sou. Perfeito, perfeito.